Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos reagir aqui ao trailer novo do Power Playtime 3 que lançou pela Mob Entertainment. Então, bora lá. Power Playtime 4, janeiro, 3 meses. Mob Entertainment. Da hora o trailer, velho. Vamos entender, vamos ver, vamos pensar aqui. A gente tá, eu acho que a gente tá num lugar aqui, deve ser um depósito. E começamos bem com uma mini hopscotch. É mais. Nossa, velho. Triste, velho. Nossa, velho. Tá tudo arruinado aqui. O menino aqui de comendo. Aquela ovelha bem ali no lado do coitado. Nossa. Nossa. Caramba, mano. Isso sim é louco, velho. E vai ser em janeiro, daqui a 3 meses de 2025. E olha, a gente vai reagir ao canal do Terrorizando pra ver isso aqui. Vamos reagir ao canal do Terror do Zando. Quem é essa ovelha negra com medalhão de caveira que aparece no primeiro teaser de Poppy Playtime 4? Quem é esse novo Smiling Critter que tá no meio desse massacre cheio de corpos e que ataca um Dog Day no meio de um lugar totalmente desconhecido? Essa ovelha negra é a nossa primeira integrante dos Nightmare Critters, que fazem uma oposição aos Smiling Critters. Essa ovelha negra se chama Baba Chops, que em tradução literal seria Baba Costeletas. E a Baba Chops é uma ovelha negra que tem um medalhão de caveira e o aroma de anis, que é uma planta. E a descrição da Baba Chops é a seguinte: a ovelha negra do grupo Baba prefere se manter reservada, tipo, muito reservada, reservada demais. Ela pode ser distante, quieta, de baixa energia e normalmente necessita de muito esforço para convencê-la a sair da casa dela. Para sua sorte, ela tem amigos muito persistentes. Ela geralmente se anima depois de um tempo, mas no próximo dia tudo volta ao que era antes. Então a Baba Chops, ela é bem reservada, bem tímida, fica isolada, algo que pode se esperar de uma ovelha negra. E aqui a gente tem uma dica de que eles teriam casas. Será que dessa vez a gente vai ter as casas dos Nightmare Critters, assim como era prometido dos Smiling Critters, mas foi retirado de conceito? O que você acha? A gente... Ai, cara.
Nightmare Critters, quero ver se é bom que os Smiling Critters. A gente sabe, né, que o primeiro teaser, finalmente o trailer oficial de Poppy Playtime 4, acabou de ser lançado e trouxe com eles algumas respostas. Mas logicamente teve muito mais perguntas sobre o que a franquia reserva pra gente no futuro, especialmente quanto aos vilões desse novo capítulo que os desenvolvedores tanto se orgulharam de terem feito. Como eu já falei com vocês no passado, né, eles dizem que o que eles mais gostaram de tudo do capítulo 4 foram os vilões. Então, a gente já sabe há algum tempo que a gente vai ter mais de um vilão em Poppy Playtime 4. Provavelmente um grupo de inimigos que o nosso protagonista vai ter que enfrentar durante a exploração do jogo. Os próprios game devs disseram que o principal deles, ou pelo menos um dos principais, é tudo o que um brinquedo deveria ser. Logicamente, gerou várias teorias e especulações sobre o tipo de brinquedo ou experimento que esse monstro vai ser no capítulo 4. Mas com esse trailer, a gente pode dar pelo menos uma olhadinha em um personagem totalmente novo, mas que de certa forma é um tanto quanto familiar para todos nós. E eu já adianto para vocês que eu acho que esse que apareceu no trailer não é nem de longe o monstro principal de Poppy Playtime 4, porque dificilmente os desenvolvedores da Mob Entertainment não costumam dar de bandeja já o vilão principal. Eles fazem um RG, teaser, trailer, segredo, até ir revelando o monstro principal. Isso aqui pra gente foi somente uma prova, um gostinho de um dos vilões que vão ser mostrados, mas não o principal, pelo menos ainda. Mas então, vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar sobre essa tal dessa ovelha negra. Ao que tudo indica, essa ovelha negra faz parte de um novo grupo de personagens que são chamados de Nightmare Critters, que eu vou explicar pra vocês o que eu acredito que eles sejam e até mesmo outros personagens que foram mostrados nesse trailer. Sim, a Ovelha Negra não foi o único personagem novo mostrado, tem um outro que talvez você não tenha observado. Então vamos pro trailer. Ele começa mostrando pra gente uma pelúcia do Dog Day caminhando sozinho, em um cenário um tanto quanto silencioso, escuro e tenebroso. E o mais macabro é que ele tá repleto de brinquedos descartados e destruídos, como se fosse uma espécie de depósito de corpos. Vale ressaltar que não é somente Smiling Critters, tá? A gente tem vários outros experimentos, como bonecos do Huggy Wuggy, da Cat D e diversos outros ali que a gente já conhecia. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ambiente, porque a gente vai voltar a falar sobre ele, porque ele já foi citado antes presente de uma forma muito macabra nos trailers de recapitulação de Poppy Playtime. O lance é que tem um sentimento estranho de solidão e tristeza nessa cena, vocês perceberam? Com um pequeno Dog Day explorando o cenário e parando para cheirar o corpo destruído do que parece ser uma Bobby Bear Hug. A sua cauda balançando de forma inocente mostra que ele não tem ideia dos perigos que aquele lugar lhe reserva, que ele realmente só tá ali de forma inocente. E aqui vem um detalhe que eu vi poucas pessoas reparando, que eu acho que é muito interessante a gente comentar, e na verdade também vai fazer bastante sentido nessa teoria que eu vou mostrar para vocês. O detalhe em questão é que nitidamente dá para ver a etiqueta escrito Poppy Playtime na perninha do Dog Day. Não só no começo, quando ele tá andando com a câmera de cima, tá? Mas também no momento em que ele sofre um ataque da Ovelha Negra, a gente vê nitidamente uma etiqueta escrita Poppy Playtime. Essa informação vai ser importante para essa teoria, beleza? Segura isso, porque eu acho que foi de propósito. De qualquer forma, esse cenário a princípio parece se tratar de um tipo de zona de descarte ou mesmo um grande galpão voltado para jogar fora brinquedos que já não funcionam mais. Semelhante ao que a gente teve em Poppy Playtime capítulo 2, que a gente tinha a Ilha dos Brinquedos Mal Feitos e Esquecidos, lembra? Só que aqui a coisa é muito mais cruel e sanguinária. Elas se distinguem porque uma era uma zona de descarte de brinquedos que não funcionavam. Aqui é uma zona de descarte de corpos de experimentos mortos, ou quase todos mortos. Bom, basta uma breve análise pra gente ver que a forma que os brinquedos estão empilhados, encoberto de destruição por todo lado, com os corpos mutilados e até mesmo manchas de sangue espalhadas pelo chão, demonstram que muitos deles, na verdade, chegaram ali vivos e só então foram mortos por algo, ou melhor, por alguma coisa. E aqui vem a primeira revelação dessa teoria. Você talvez se lembre que lá no final do trailer de recapitulação do capítulo 3, o narrador, que muita gente acredita ser o Harley Sauer, diz que o protagonista e a Poppy estão indo exatamente para um
abatedouro quando eles descem aquele elevador de carga, certo? E nessa cena toda que a gente vê aqui no trailer, que a gente ainda vai desmistificar muita coisa, tá? A gente percebe que a ovelha negra que esperou para atacar o Dog Day parece ter feito todas aquelas mortes, ou se não foi somente ela, foi um grupo de experimentos que parecia agir exatamente da mesma forma, esperando o alimento chegar e dando bote no momento certo, exatamente como um abatedouro, o que me faz pensar que talvez aquele narrador, o suposto Hallesauer, sabe exatamente o que espera a gente lá. Pelo jeito, é alguma coisa desse tipo, alguém que realmente saiba os perigos que moram embaixo da fábrica. Resta saber se esse abatedouro é só da ovelha que a gente viu ou se são de todos os outros, os Nightmare Smiling Critters, porque sim, tivemos a confirmação de que essa nova linha de brinquedos se chama Nightmare Critters, que parecem fazer exatamente o oposto dos Smiling Critters que a gente já viu, inclusive com as medalhas que eles possuem, que são bem mais dark, bem mais sombrias, mas a gente já vai chegar lá, beleza? Inclusive eu queria voltar rapidamente no começo desse trailer, gente, porque dá pra gente ver ali no lado esquerdo o que me pareceu ser mais uma dessas novas pelúcias dos Nightmare Critters, e é aquele bichinho azul escuro que me parecia inclusive ter uma espécie de chifre amarelo, como se fosse um rinoceronte. Eu não sei, ele me pareceu ser bem diferente do Boba Fett que a gente conhece, que é um elefante azul mais claro, e na verdade esse azul mais escuro nunca foi mostrado pra gente, indicando que pode ser que a gente vai ter vários desses bichinhos, mas nenhum deles é o principal, beleza? Mas vamos lá, vamos falar desse personagem antes da gente continuar. Nesse trailer nos é apresentado um personagem completamente novo, um pequeno Smiling Critter, ou Nightmare Critter, que jamais foi visto antes. Eles têm algumas diferenças interessantes, como a gente viu na thumbnail oficial da Mob Entertainment, a começar que ele tem dentes. Os Smiling Critters, eles não possuem dentes, somente na animação que foi mostrada pra gente no começo de Poppy Playtime capítulo 3, beleza? É até uma brincadeira, né, com o fato deles serem brinquedos sorridentes. Já esse aqui, os Nightmare Critters, parecem ser bem diferentes, porém inspirados nos Smiling Critters, e como eu disse pra vocês, uma diferença interessante aqui é que não vemos em nenhum momento aquela mesma etiqueta que parece ter sido mostrada de propósito e com muita ênfase pelo trailer, aquela que tá escrito Poppy Playtime na perninha do Dog Day. O que significa, pelo menos pra mim, que dentro do trailer a Mob Entertainment está tentando indicar pra gente que a ovelha não foi feita pela fábrica, não foi feita pela Playtime Company, foi feita por outra pessoa. Por isso que eles destacaram tanto aquela etiqueta e não tinha uma etiqueta na ovelha negra. Pra mim, parece que eles quiseram dar ênfase que o Dog Day era da fábrica, mas aquela ovelha negra não, indicando pra gente que aquela teoria de que brinquedos foram feitos depois da Hora da Alegria era verdade. E quem poderia ter feito isso? Justamente o experimento 1006. Lembra que o 1006 ele copiava coisas que a fábrica fazia? Na minha visão, isso aqui parece ser uma cópia dos próprios Smiling Critters, só que seguindo a visão super pessimista do 1006, onde ele utilizou uma referência que ele conhecia, que são os Smiling Critters, que ele viu acontecendo na sua época e acabou criando suas próprias versões dos seus próprios experimentos, mais dark, mais sombria, versões pesadelo daquelas criaturas sorridentes. Eu acho que isso ficou bem nítido dentro do trailer, por isso que a gente vai ver novos experimentos e brinquedos que a Pop jamais viu antes, porque quem criou esses novos brinquedos e experimentos foi o próprio 1006, depois da Hora da Alegria, onde a gente sabe que a Pop foi presa. A gente já sabe que foi o protótipo que empreendeu a Pop, tá? A gente vê isso naquele clipe Sleep Well, que em parceria com a CD5 e com a Mob Entertainment, mostra pra gente que a Pop foi trancada pelo 1006 mais ou menos no mesmo dia, ou pelo menos na mesma semana, na mesma época da Hora da Alegria. Então tudo que aconteceu depois da Hora da Alegria, ela não sabe. Por isso que ela diz no capítulo 3 que o Catnap seria o último obstáculo até o 1006, mas é mentira, porque na verdade o 1006 criou vários outros obstáculos, e essa ovelha negra é somente um deles. Por isso que eu acho que o principal brinquedo, o experimento, ainda está nos esperando. E pra mim isso fortalece totalmente a ideia de que nós teremos um cenário voltado para os laboratórios secretos embaixo da fábrica. O tal laboratório que se tornou um abatedouro. Esses laboratórios eram obviamente onde eram criados os experimentos. E eu acho que a gente vai ver as celas de contenção, os lugares que eles faziam os treinamentos, os lugares de pesquisa dos próprios laboratórios de transposição de órgãos. Tudo isso vai estar lá. Só que quem está comandando esse ambiente que
antes era a própria Playtime, agora é o 1006. Ele chegou até lá e mudou completamente aquele lugar e fez seus próprios experimentos baseados naquilo que ele viu quando a Playtime trabalhava nele. Ele é um experimento que sofreu vários e vários experimentos enquanto estava preso. Pelo menos é isso que dá a entender todas as fitas pretas, tanto do capítulo 1, 2 e 3, beleza? Lembra que ele disse que aprendia muito com Harley Sauer naquela fita preta do capítulo 3, a última que a gente vê no capítulo, inclusive? Ele diz: eu aprendo muito com você. O que significa pra mim que eles se inspiram nas criações do próprio Harley Sauer para fazer as suas próprias. Ou seja, ele deturpou algo que ele conhecia, aprendeu sobre aquilo e criou a sua própria versão. E a gente já vai falar sobre tudo isso. Mas antes, o que é e quem é essa ovelha negra, né? Vamos dar uma olhada em como ela é bem de perto pela thumbnail aqui da própria Mob Entertainment, porque ela parece ser de fato uma ovelha negra, um animal totalmente diferente dos Smiling Critters que a gente já conhece, tendo as mesmas características de tamanho, formato e até mesmo o sorriso, embora ele não tenha dentes, né? Até mesmo os olhos sombrios com aqueles pontinhos brancos bem ameaçadores que a gente já tá acostumado. Muita gente se perguntou, será que ele algum dia foi um Smiling Critter que foi descartado? Talvez um rebelde ou quem sabe até um desertor do grupo? Bom, como a gente já bem sabe e eu já falei, Poppy Playtime 4 vai ter vários inimigos, o que me leva a acreditar que possivelmente viremos esses outros companheiros dessa ovelha nos trailers a seguir, exatamente como eu pontuei naquele rinoceronte azul escuro que a gente viu no início. Por falar nisso, teve uma coisa curiosa, que lá no finalzinho do trailer, no canto esquerdo, a gente pode ver um deles se mexendo, mas eu não consegui ter noção do bicho que é que tá ali. Nossa. Vídeo bug. E só dá pra ter certeza de que é alguém vivo naquele amontoado de corpo. Se você tem ideia de que bicho que é aquele que tá se movendo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Porém, de qualquer forma, pra mim é difícil imaginar que essa ovelha esteja sozinha. É possível que esse novo grupo de Smiling Critters, chamado Nightmare Critters, está vindo aí com mais 8 integrantes novos, fazendo uma paródia aos Smiling Critters. Na verdade, eu acredito realmente que é mais um contraponto dos Smiling Critters, a forma sarcástica e irônica que o 1006 vê as criações da fábrica. E não é por acaso que a Mob Entertainment escolheu justamente esse brinquedo para ser o primeiro novo monstro a ser apresentado. Afinal, olha só, uma ovelha negra é um termo bastante usado em português quanto em inglês para indicar alguém que foge do padrão dos outros, alguém diferente e estranho, que provavelmente foi excluído de alguma forma. E a ovelha negra é perfeita para isso. E como eu disse para vocês, aquele bichinho azul escuro do começo, que pode ser um rinoceronte, também faz sentido para essa teoria. Perceba que o rinoceronte é um bicho mais agressivo, mais forte. Dá a entender que a gente vai ter animais um tanto quanto menos fofos, como um gato, um cachorro e um pintinho que a gente tinha nos Smiling Critters. É curioso também porque a gente tem um YouTube na comunidade chamado Chip Rampage, que há muito tempo atrás fez uma brincadeira com o Smiling Critter que seria uma ovelha negra, porque é exatamente o mascote que o Chip Rampage usa no seu canal. Será que eles se basearam no Chip Rampage pra isso? Eu acho que ele é um ótimo teorista e vira e mexe eu tô assistindo os vídeos dele e eu acho que seria bem legal essa referência, tá? Mas esse fato dela ser uma ovelha negra e ser apresentada como início poderia indicar que esses outros inimigos na verdade são versões mais malignas e renegadas pelos padrões cruéis dos brinquedos da fábrica. Isso sem falar que ovelhas andam em rebanhos, o que pode significar que teremos várias outras ovelhas agindo como um único inimigo, andando sempre em grupos. Embora eu não acredite que todos os vilões do capítulo 4 vão ser ovelhas. Como vocês bem sabem, os Smiling Critters foram apresentados no capítulo 3 e até antes se a gente for considerar os posters da parte 2 de Project Playtime, e todos originalmente foram desenvolvidos como personagens animalescos antropomórficos que eram vendidos junto ao lançamento de um desenho animado. O design de cada um dos personagens é baseado em um animal diferente, todos criados com uma aparência amigável e colorida. A ovelha negra foge totalmente dessa regra, provavelmente devido à paleta de cor não ser tão chamativa e destacada quanto a dos outros Smiling Critters. Ela é mais escura e justamente como eu falei pra vocês que a gente tem do tal bichinho azul escuro no início do trailer, fazendo também um contraponto à cor do Boba Fett, que é um elefante azul claro, e esse outro bicho que parece ser um rinoceronte pode ser o azul escuro que faz a contraparte dele. Não somente isso, mas obviamente o medalhão que essa ovelha negra carrega não é um solzinho, um raiozinho, não, é uma caveira, o símbolo da morte. A gente vai ter provavelmente muito mais símbolos pesados dentro desses novos Smiling Critters. Como essa ovelha é totalmente preta, inclusive, eu acho que a cor oposta seria a da Craft Corn, que é toda branquinha. Mas apesar disso, eu não acho que todas essas cores vão ser opostas, mas particularmente falando, olhando a
logo dos Nightmare Critters, a gente pode ver algumas cores interessantes. A gente já vai chegar até lá. O que eu acho é que todas as cores que vão aparecer nesses novos Critters vão ser cores mais escuras, num tom mais sombrio. Só que a gente tem uma questão aqui que foi levantada há muito tempo e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Será que a ovelha, mesmo que não seja o vilão principal do capítulo 4, vai se mostrar como Bigger Body? Olha, fazendo um parênteses aqui nessa teoria, eu acredito que a Mob Entertainment perdeu uma grande oportunidade em colocar os Smiling Critters Bigger Bodies no terceiro capítulo. Eu queria muito ter visto mais interação com os Bigger Body dos Smiling Critters e não teve tanta coisa assim. Então eu acredito que dessa vez não serão somente esses mini novos Critters que a gente vai ter. Eu acho sim que a gente vai ter Bigger Bodies desses Critters novos que vão interagir com a gente. Eu tô bem ansioso e apostando nessa ideia, beleza? Seria bem legal até se a gente descobrisse que o grupo original dos Smiling Critters, na verdade, os Bigger Bodies mesmo, tá? Não estariam todos mortos coisa nenhuma, como foi mostrado no capítulo 3, e que a gente tivesse a ajuda dos próprios Smiling Critters, de verdade, os Bigger Bodies que a gente achou que estavam mortos, pra ajudar a gente a derrotar esses novos Nightmare Critters. Vale ressaltar que a gente descobriu que todos eles eram aliados do Dog Day e da Pop e foram mortos um por um pelo próprio Catnap e o 1006, beleza? Mas de qualquer forma, como eu disse, eu não acho que essa ovelha vai ser o vilão principal. E para responder essa pergunta de quem vai ser o vilão principal e afastar essa teoria de que vai ser essa ovelha, a gente tem que analisar informações que temos até agora. Nós tivemos muitas e muitas pistas sobre os vilões do capítulo 4 nos últimos momentos. Quando a gente soluciona aqueles ARG encontrados na recapitulação do capítulo 1, 2 e 3, a gente tem aquele pequeno poema que parece descrever o monstro que vamos enfrentar nesse capítulo, pelo menos o monstro principal. O poema, como vocês bem sabem, é: com os pés feltrados e com a respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais sobre caminhos ficando claros, mas não tenho medo da morte, pois já nos conhecemos. Fora esse poema, outra dica importante que temos para ajudar a gente é a mensagem que a Mob Entertainment postou no X, o antigo Twitter, né? Você vê como eu me movo pela Playcare? Muito recatado, muito consciente, sem barulhos altos, sem movimentos bruscos, apenas passos silenciosos e calculados. Catnap nunca poderia me pegar. Sou muito respeitoso com o cenário, sem acidentes com brinquedos aqui. Sou muito consciente, muito recatado. Bom, aqui tem várias informações que eu já trouxe em várias outras teorias, tá? Mas esse fato de já ter se encontrado com a morte já é uma revelação interessante de que ela poderia ter morrido e sido ressuscitada. A gente já disse várias vezes aqui que o simbolismo da papoula é ressurreição e imortalidade. E em Pop Playtime a gente nunca teve isso efetivamente acontecendo. Por exemplo, na fita restrita do Thomas Clark, que se tornou o Bron, ele se transformou em um brinquedo justamente para evitar a morte. Não é que ele morreu e reviveu como Bron. Não, ele estava morrendo de câncer terminal e para não morrer, ele se transformou no Bron, um brinquedo, beleza? E a mesma coisa eu acho que tem acontecido com o Theodore Granville e o Catnap. O Theodore quase morreu eletrocutado e para evitar qualquer tipo de morte, ele se transformou em um brinquedo pela fábrica. A Mary Payne também tinha problemas fisiológicos e acabou se tornando a Mom Long Legs para evitar que ela morresse. Então eu acho que nenhum deles morreu efetivamente e reviveu como um experimento. Eu acho que, na verdade, esse é o grande segredo que o Harley Sauer diz que está escondido dentro do 1006, lá na última fita do capítulo 3. Eu acho que 1006 é sim um ser imortal que foi ressuscitado, que já se encontrou com a morte. Por isso algumas pessoas levantavam a hipótese de que talvez essa frase, esse poema, estivesse falando do 1006. Mas agora, depois de ver esse trailer, parece que é uma coisa bem diferente e que faz todo sentido. Se liga como isso é interessante. Há muito tempo atrás, o Elliot Ludwig criou um experimento, um protótipo, em que ele, somente o Elliot Ludwig, conseguiu fazer aquilo que nenhum outro conseguiu: a real imortalidade, que ele estava buscando com o experimento 814 do ratinho, lembra? Pois é, aqui ele conseguiu a real imortalidade e ressurreição de alguém. A grande dica disso é que o 1006 é o único experimento que a gente conhece que até hoje não precisa se alimentar. Essa dica já estava lá no primeiro trailer do primeiro capítulo, há muito tempo atrás, em que lá dizia que, diferentemente dos outros, o 1006 não precisava comer. Na fita de Project Playtime fase 2, Harley Sauer cita que o Boxy Boo, como o primeiro experimento Bigger Body criado, tem uma falha, que ele precisa comer
carne. Então parece que o Harley Sauer nunca conseguiu efetivamente replicar o experimento 1006 em um dos seus Bigger Bodies. E é isso que ele tanto quer, esse segredo que ele quer que mora dentro do 1006. O que me dá a entender é que o 1006, que tem esse segredo da imortalidade e ressurreição dentro dele, colocou esse segredo nos próximos experimentos que ele mesmo fez. Sim, pra mim, essa ovelha negra é a piada da vez do 1006. Ele recriou os Smiling Critters da forma como ele achava que seria correta, e lá ele conseguiu colocar a imortalidade, ou ressuscitar, como ele sempre queria, porque ele sabe como fazer isso, porque ele é a prova viva disso. Ele é um ser revivido, que esconde o segredo que Harley Sauer tanto quer. E como que ele fez isso? Usando os corpos das crianças que sobreviveram à Hora da Alegria, enquanto os corpos dos funcionários serviam de alimento para justamente o 1006 manipular os experimentos que sobreviveram. Lembra que ele não precisa se alimentar, mas todos os outros sim. Enquanto isso, as crianças que sobreviveram serviram como experimentos que o 1006 ia fazer por conta própria. E talvez esse novo experimento que tá cantando esse poema pra gente, quando ele cita "já me encontrei com a morte", pode ser que ele já tenha se encontrado com o 1006, e esse se encontrar com a morte seja uma metáfora, se encontrar com o ser que já reviveu, entende? E tem uma coisa que eu preciso dizer, gente, é que a caveira é o símbolo da morte, mas eu ainda acho que o poema não seja sobre a ovelha, acho que seja uma coisa um tanto quanto maior, mas calma que eu vou chegar lá. O que eu acho engraçado é que esse outro poema que foi colocado no antigo Twitter já começa com "você vê como eu me movo pela Playcare", indicando que na verdade seriam experimentos que viviam dentro da Playcare, como os próprios Smiling Critters mesmo, né? Poderia ser que eles estivessem lá o tempo todo nos observando sem ser pegos pelo catnap e querendo mostrar que eles estavam ali na Playcare porque é o lugar dos Smiling Critters. Só que eles são os Nightmare Critters, como se fossem versões renegadas, nojentas, sombrias dos Smiling Critters. Talvez eles até sintam uma espécie de inveja dos Smiling Critters porque eles foram criados pela Playtime e os Nightmare Critters foram criados pelo 1006? Pode ser que sim. Parece uma coisa muito louca, né? Mas eu quero mostrar pra vocês como algumas coisas fazem sentido. Como, por exemplo, todas as coisas se unindo. O protótipo criando experimentos, os novos Critters estranhos querendo estar na Playcare e atacando os Smiling Critters antigos, que nunca foram vistos inclusive pelo catnap, já que eles são muito recatados e muito conscientes. A Pop não conhece eles, porque ela nunca viu eles serem criados, porque estava presa. É tudo muito interessante, tudo se conecta. Só que essa mensagem, esse poema, descreve um brinquedo ou um experimento que é capaz de se mover silenciosamente, de passar desapercebido até mesmo pelos olhos vigilantes do catnap, sendo talvez até imune aos efeitos soníferos dos gases do catnap da papoula. E se a gente pensar nessa descrição e comparar com o novo Nightmare Critter, até que faz sentido. Seu corpo pequeno e suas patas leves o permitem se locomover em cantos pequenos e desconhecidos de forma realmente silenciosa, sem chamar a atenção dos potenciais inimigos. A sua pelagem escura o ajudaria a se camuflar melhor nas sombras, aumentando ainda mais a furtividade em cenários pouco iluminados, lugares inclusive que ele conhece. E vale ressaltar, gente, que o elevador que a gente desce pro tal subterrâneo para esse tal abatedouro fica na Playcare, né? Então eles devem conhecer o ambiente da Playcare, sim. Então será que eles estão falando, na verdade, de vários desses critters novos e não só da ovelha? É muito possível, mas eu ainda acho que esse poema não se trata de nenhum critter pequeno. Eu acho que é muito maior do que isso. Pode até se tratar do 1006, mas dessa ovelha não. Porque quanto à imortalidade do monstro, né? Vamos falar sobre isso. Nos últimos dias, as teorias de que o novo inimigo do capítulo 4 seja imortal, ou pelo menos bem próximo da imortalidade, ganhou muita força. No trailer em si, não nos é apresentada uma prova concreta de que ele é imortal, e nem perto disso, na verdade, tá? O máximo que a gente vê é a ovelha atacando o pequeno Dog Day, o derrubando e o devorando, indicando que a ovelha, sozinha ou com a ajuda de outros Smiling Critters renegados, tenha matado e devorado cada uma daquelas dezenas de brinquedos encontrados naquele galpão. E aí, na verdade, é justamente o oposto da imortalidade que a gente sabe que o 1006 tem, que ele não precisa se alimentar, porque a ovelha ataca o Dog Day pra comê-lo. E a única forma de comprovar isso da imortalidade nesses brinquedos é se eles fossem capazes de alguma forma de absorver a vitalidade, a essência de papoula de cada brinquedo ao devorá-lo. Se o segredo do 1006 for esse e for colocado nesses critters, até que faz sentido. Eu acho improvável, mas não acho completamente impossível. Em todo caso, eu particularmente refuto a ideia de que essa ovelha seja o inimigo principal do capítulo 4, ou mesmo o brinquedo que o poema
tema e a mensagem da Mob Entertainment se referem. Esse trailer é apenas a primeira de incontáveis informações que a gente vai descobrir sobre Poppy Playtime, e esse é o primeiro de vários monstrinhos novos que a gente ainda vai conhecer. Tem muita coisa que ainda está por vir, e eu bato o martelo dizendo que eu acho que vamos ver os novos Critters interpretados e criados pelo 1006, exatamente como ele vê a vida, de forma pessimista, sombria e cruel, fazendo o contraponto perfeito àquela felicidade, alegria, amor ilusórios que foram colocadas na Playtime dentro dos Critters, né? Eles sofriam pra caramba como experimentos e mesmo assim tinham que estar sempre sorrindo e defendendo o amor, a amizade, a alegria e por aí vai. O 1006 fez as criaturas como elas realmente são, com todo aquele temor, tristeza e morte dentro delas. Inclusive é provável que quando lançar esse vídeo já tenha aparecido alguns outros Critters, e aí a gente faz um vídeo falando sobre cada um deles, beleza? É legal ver que aos poucos os mistérios por trás do capítulo 4 de Poppy Playtime vão ser enfim revelados, então eu pergunto aqui pra você agora, qual papel você acha que essa ovelha vai ter nesse próximo capítulo? Você acha que ela já subiu na superfície e andou na Playcare? A gente sabe que é muito provável que eles já tenham subido na superfície pela proximidade do local, ou que dizem que ninguém nunca os viu, indicando que eles estavam ali. Eu achei muito interessante pela logo dos Nightmare Critters que a gente vê que tem muitos e muitos medalhões diferentes dos Critters. Como vocês podem ver no logo, o C parece ser um bicho cuspindo fogo, talvez um dragão. Se for, vai ser o meu favorito, já tô dizendo que gosto mais dele do que de todos, tá? Antes de virar modinha. Um dragão vermelho cuspindo fogo, eu quero muito. A gente tem um outro amarelo, um pouco mais escuro, fazendo contraponto com a Kickin' Chicken. Esse preto que a gente viu que pode ser um contraponto a Craft Corn. Um verde escuro fazendo contraponto a Hopscotch. Um azul que parece ser um tubarão por conta da sua barbatana, fazendo justamente contraponto ao Boba Fett. E um roxo que, olha só que curioso, tomou uma mordida, que eu não sei da onde que veio, mas vale ressaltar que roxo é a cor do Catnap. Será que o Catnap era um Nightmare Critter antes? E a gente também tem um S rosa, que com certeza faz contraponto a Pig, né? E parece ter duas asas de demônio. E a gente também tem um meio que cinza no meio, que eu achei que pode ser um contraponto ao Dog Day, que é meio amarelo, beleza? É lógico que muita coisa ainda tá pra acontecer, isso aqui é só especulação, mas eu queria falar sobre isso com vocês. Conta pra mim o que você achou dessas novidades, dessas teorias sobre o mais novo personagem de Poppy Playtime 4. Eu quero muito saber o que você acha e como você acha que vão ser os próximos Nightmare Critters. O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado e até mais um vídeo. Caralho, velho, fiz um vídeo tão longo.